às vezes tem pastores que não aceitam uma pessoa chegar na igreja com uma tatuagem, que não aceita chegar uma pessoa com cabelo de outra cor que seja. Eu repostei um texto de um outro pastor e o pastor falou no texto dele, e que eu concordo, sonha com uma igreja que seja tão acolhedora que pessoas de qualquer raça, de qualquer opção política, sexual, se sinta atraída para ouvir. Porque Jesus não teve essa... Para ouvir a mensagem do evangelho. Jesus teve essa separação? Não, Jesus pregou o evangelho para todos. Para todos. Para todos. E nos deu a ordem de pregar o evangelho para todos. Agora, o grande problema dessa gente é que quando você prega o evangelho da graça e do amor de Jesus, você está pregando o evangelho da graça e do amor de Jesus, mas nessa cabeça, nessa mente nervosa, religiosa, eles leem ou fazem questão de processar o contrário. Você está pregando o evangelho da graça e do amor de Jesus, mas na cabeça dessa gente, eles estão fazendo questão de processar o contrário, como se você estivesse passando pano para o pecado, como se você estivesse abrindo concessão para o pecado, como se você estivesse colocando panos quentes em cima da cabeça do pecado. E quando não tem nada a ver com isso, Jesus nunca falou disso. Nunca falou disso. Jesus acolheu a todos pecadores, todos cansados, todos sobrecarregados, todos oprimidos, massacrados pelo sistema religioso, pelo sistema político da época, amparou a mulher apanhada no ato de adultério, amparou a mulher samaritana, amparou publicanos, pecadores, foi na casa deles, comeu com eles. Mulher do poço ali. A samaritana. Já era grave ir na casa de pecadores, já era grave. E como se não bastasse, Jesus, além de receber pecadores, ainda come com eles. Mais grave ainda. E aí começaram a falar mal de Jesus. Aí qual é a resposta que Jesus dá nesse falatório? Ele conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Essas 3 parábolas foram contadas porque um grupo de judeus, de religiosos, estavam falando mal dele porque ele estava recebendo pecadores e comendo com eles. Uau. Para quem que Jesus está contando aquelas 3 parábolas? Para os religiosos, para os judeus. Então, quando você chega na última parábola, que é a parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo não tem final. Você já prestou atenção nisso? Como é que ela termina? Termina com um filho mais velho, revoltado, não quer entrar na festa, porque o irmão voltou e o pai recebeu ele, e ele reclama para o pai: estou o tempo todo aqui, sempre te servi como escravo. Olha a cabeça do religioso como é. Está lá no texto. O filho mais velho olhou para o pai e disse: sempre te servi aqui como escravo teu. A compreensão dele era que ele era escravo. Ele tinha essa leitura. E ele próprio deixa escapar, no nervoso, irritado com o pai: te servi como escravo. Viveu o tempo todo como escravo. O pai olha para ele e diz assim: meu filho. A relação do filho para com o pai, o filho vê numa perspectiva escravo-senhor. Mas o pai olha para ele não numa relação escravo-senhor. O pai olha para ele como filho. Você é meu filho. E a parábola termina assim, com o pai tentando convencer o irmão mais velho a entrar para a festa. Mas a gente não sabe qual é o final dessa parábola. Como é que foi? Ele entrou ou não entrou na festa? Termina assim. Sabe por que ela não tem final? Sabe por que ela termina assim? Porque o irmão mais velho ali é você e eu. E somos nós quem vamos decidir se vamos entrar na festa ou se vamos ficar do lado de fora falando mal de Jesus porque come e bebe com pecadores.